Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, amanhecemos mais um dia com o coração voltado para Deus, em oração, ouvindo o Evangelho, refletindo. Hoje celebramos dia de Santa Clara. Peçamos a ela que possa sempre interceder por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje memória de Santa Clara. Entusiasmada com o modo de vida de São Francisco de Assis, de quem foi fiel discípula, também ela assumiu o caminho da pobreza. Reuniu várias irmãs sob o mesmo ideal, as Clarissas. Transformou seus longos anos de enfermidade em apostolado de sofrimento. No Evangelho de seu dia, em Mateus, nos deparamos com o questionamento dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? A mentalidade comum da época era ocupar os primeiros lugares. Daí surgindo esse questionamento. O centro de sua resposta é uma criança. Isto porque a vida de uma criança é simples, sem malícia, sem pretensões, que aceitam sua pequenez, a sua impotência perante a vida, a necessidade da ajuda dos outros. O que pode uma criança sozinha? O que pode fazer por si mesma uma criança? É a simplicidade que Jesus quer despertar, é a busca das mãos do outro. Assim como uma criança corre ao colo de seu pai e sua mãe, confiando. Assim, o Senhor Jesus quer que também nós vivamos,
uns confiando nos outros com simplicidade. Jesus também nos quer simples. Jesus vivia de modo simples para ser exemplo. Vivia com eles, com os discípulos, elementos, momentos de família, um cuidando do outro, um ajudando o outro. Como devem viver as famílias? Ou como vive a sua família? É necessário rezar juntos, fazer refeições juntos, conversar, respeitar as diferenças, alegrar-se, entristecer-se, sempre juntos. Assim era Jesus e os discípulos. E mais, Jesus os chamou de amigos, para que também nós tenhamos o exemplo e assim sejamos amigos uns dos outros. E Jesus ainda diz: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Isso devemos fazer em atenção a Jesus. A comunidade cristã terá como base não o basear-se nas riquezas e no poder. Nela é maior e mais importante aquele que se converte, deixando todas as pretensões sociais para pertencer àqueles que amam e que sabem acolher fraternalmente Jesus na pessoa dos pequenos e pobres. Não podemos desprezar os pequenos, os simples. E por fim, Jesus nos conta a parábola das 100 ovelhas e que uma delas se perde, nos ensinando que quando alguém se perde ou se extravia, a comunidade deve procurá-la e alegrar-se ao encontrá-la. O Senhor não pode resignar-se ao fato de que até uma única pessoa possa extraviar-se. A ação de Deus é que aquela de quem vai à procura dos filhos perdidos para depois festejar. Esta é a ação de Deus. A ação de Deus é aquela que vai em busca daquele que se extraviou, daquele que se perdeu, para depois festejar. Isto traz uma grande implicação para nós. Cada um é muito importante e aquela extraviada é a mais necessitada, a mais descartada. Assim devemos ir à sua procura. Vejam que belíssima lição hoje nós aprendemos. É preciso buscar aqueles que se perderam, porque aqueles que se perdem são os que mais precisam da presença de Deus e, diga-se lá, da nossa presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E seja feliz.